Vamos então começar por onde aqui no vídeo de hoje. O assunto desse vídeo vai ser o seguinte: conceitos-chave sobre o capítulo 1, que tem por título 10 princípios de economia, do seguinte livro: Introdução à Economia, do Gregory Mankiw, ou Gregory Mankiw, ou Mankiw, enfim, a pronúncia aí vai de cada um. Este livro é um livro que se utiliza na Faculdade de Economia, eu utilizei na minha graduação, na disciplina de Introdução à Economia. E aí eu resolvi regravar, o capítulo 1, de tão importante que eu acho ele. E esse capítulo 1, como eu já disse, o título é 10 princípios de economia. Eu já gravei diversos vídeos sobre esse capítulo, sobre todos os princípios, e hoje eu apenas quero então gravar o penúltimo vídeo deste capítulo. Por que penúltimo? Porque semana que vem eu ainda quero gravar sobre as questões para revisão, como uma forma mesmo de eu praticar aqui no canal e você, quem sabe, absorver isso de alguma forma. Então, neste vídeo nós vamos ver apenas os conceitos-chave que temos no final do capítulo. São 16 conceitos e eu vou revisitar cada um deles conforme a localização dele ao longo do capítulo. Então, antes de eu fazer isso, deixa eu apenas lembrar aqui que eu estou construindo uma playlist neste canal de economia, mas uma playlist específica de economia básica, utilizando este livro-texto do Mankiw. Então, feita a introdução, vamos ao conteúdo em si. São 16 conceitos que o livro traz, sobre conceitos-chave, E eu vou mencionar cada um deles agora e já vamos entrar na definição. O primeiro conceito-chave de economia básica é escassez. O segundo é economia. O terceiro, eficiência. O quarto, igualdade. O quinto, custo de oportunidade. O sexto, pessoa racional. O sétimo, mudança marginal. O oitavo, incentivo. O nono, economia de mercado. O décimo, direito à propriedade. O 11º, falha de mercado. O 12º, externalidade. O 13º, poder de mercado. 14º, produtividade. 15º, conceito, inflação. E 16º, ciclo de negócios. Então, vamos agora voltar para o início do capítulo e revisitar cada um desses conceitos chaves. Vamos começar então com o primeiro deles, que é escassez. Qual é a definição de escassez? Eu quero apenas realmente fazer a leitura e não vou repetir para que esse vídeo não fique muito longo. É importante apenas que você saiba que para este capítulo 1, sobre os 10 princípios de economia, é interessante ter uma noção básica destes conceitos. Então, o primeiro deles é escassez. E o que isso significa e por que ele vem antes da definição do conceito de economia, segundo este livro? Existem várias definições de economia, este livro traz uma destas. Então, escassez significa a natureza limitada dos recursos da sociedade. Escassez é a natureza limitada, ou seja, que tem fim. A natureza no sentido de que há fim para todas as coisas. A característica básica que é limitada do quê? Dos recursos da sociedade. Então, este é o primeiro conceito-chave. Vamos para o segundo agora, que está linkado. Economia. O que significa economia, de acordo com Mankiw? É o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Então, vou repetir. Economia é o estudo de como a sociedade, grupo, administra os seus recursos escassos. Eu acabei de mencionar o primeiro conceito, que é de escassez, que é a natureza limitada dos recursos na sociedade. Terceiro, já estamos indo para o terceiro conceito, que é eficiência. E o que significa eficiência? A propriedade de que a sociedade tem que obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos. Então, os recursos são escassos e a eficiência é o quê? Obter o máximo disso a partir de recursos escassos. Então, isto é eficiência. O recurso é escasso, precisamos ter o máximo. Próximo conceito, o quarto de hoje, é igualdade. E o que significa igualdade? A propriedade de distribuir a prosperidade econômica de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Então, igualdade é a propriedade ou a característica de se distribuir de maneira uniforme, distribuir a prosperidade econômica de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Este, portanto, já é o quarto conceito. Lembrando, são 16. Vamos para o quinto. O quinto, talvez um dos mais importantes de toda a economia, custo de oportunidade. É aquilo que devemos abrir mão para obter algum item. Então, custo de oportunidade é aquilo que devemos abrir mão para obter algum item. Sexto, deixa eu ver qual nós já estamos. Quinto, vamos para o sexto conceito-chave. Pessoa racional. Aquela que sistemática e objetivamente faz o máximo para alcançar seus objetivos. Então, pessoa racional é que de maneira sistemática faz o máximo para alcançar os seus objetivos. Sétimo conceito-chave,
Mudança marginal. Mudança marginal é um pequeno ajuste incremental de um plano de ação. Então, lembrando aquele conceito que eu já tratei, né, sobre relação custo-benefício, né? Então, custo marginal e benefício marginal. Então, essa mudança marginal é este pequeno ajuste que existe neste limite, né, entre o custo e o benefício marginal. Um pequeno ajuste incremental de um plano de ação neste caso. Então, já falei de escassez, economia, eficiência, igualdade, custo e oportunidade, pessoa racional. E agora vamos para a mudança marginal, eu já falei também. Sexto, 4, 6, sétimo, vamos para o oitavo conceito-chave, que é incentivo. E o que significa incentivo? Está relacionado ao princípio 4 da economia, né? As pessoas reagem a incentivos, e significa algo que induz a pessoa a agir. Então, incentivo é tudo aquilo que induz uma pessoa a agir, está vinculado ao princípio 4. Não vou aqui mencionar todos os princípios para que não fique muito extenso o vídeo. Então, 4, 6, já estamos no oitavo princípio, vamos para o nono princípio, não, conceito-chave, né? Nono conceito-chave trata de economia de mercado. O que significa isso? Então, economia de mercado é uma economia que aloca recursos, lembrando que são recursos escassos, por meio das decisões descentralizadas. Veja bem essa palavra, descentralizadas, de muitas empresas e famílias quando estas interagem no mercado de bens e serviços. Então, eu vou repetir, uma economia de mercado, temos que lembrar que é descentralizada. Uma economia de mercado é aquela que aloca seus recursos por meio de decisões descentralizadas, que é o contrário de decisão centralizada, que está na mão do Estado, né? De muitas empresas e famílias quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Então, isto é a economia de mercado. 4, 6, 8, 9, vamos para o décimo conceito-chave do vídeo de hoje, que é o que? Direito de propriedade. O que significa? É a habilidade de um indivíduo para possuir ou exercer controle sobre seus recursos escassos. Então, direito de propriedade é a habilidade que um indivíduo tem para possuir e exercer controle sobre os seus recursos que são escassos. 4, 6, 8, 10. Vamos para o 11º conceito de hoje, falha de mercado. Falha de mercado significa o quê? Uma situação em que o mercado por si só fracassa ao alocar o recurso eficientemente, ou seja, a economia de mercado ela possui falhas. E essas falhas, elas acontecem, como eu já mencionei, numa economia de mercado, assim como acontece também numa economia centralizada. Mas numa economia descentralizada, que é a economia de mercado, ocorrem falhas. E o que é isso? É uma situação em que este mercado por si só fracassa em alocar recursos eficientemente. Próximo conceito, externalidade. O que significa externalidade? É o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. Isto, inclusive, é entendido como uma falha de mercado, externalidade. Então, vou repetir, externalidade é o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. Em qual conceito eu já estou? Já falei sobre escassez, economia, eficiência, igualdade, custo de oportunidade, pessoa racional, mudança marginal, incentivo, economia de mercado, direito de propriedade, externalidade e poder de mercado. Vou falar agora. Poder de mercado, o que significa? Já partindo então para o 4, 6, 8, 10, 12, 13º conceito-chave. Poder de mercado é a capacidade que um único agente econômico ou um pequeno grupo de agentes tem de influenciar de forma significativa os preços de mercado. Vou repetir. Poder de mercado é a capacidade de um único agente econômico ou um pequeno grupo de agentes tem de influenciar de forma significativa os preços de mercado ou da economia de mercado. Já indo para o final da nossa lista de conceitos-chave, vamos para a produtividade, que é a 14ª ou 14º conceito. Produtividade, que significa a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. Então, para cada unidade de insumo de mão de obra, quantidade que tem como resultado disso, isto é o que se diz nível de produtividade. Quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. Penúltimo conceito de hoje, chave, né? Inflação. Inflação é o aumento do nível geral dos preços da economia. Então, vou repetir, inflação é o aumento generalizado dos preços de uma economia. Existem diversos indicadores ou índices para isto, mas a inflação como conceito é isto, um aumento generalizado do nível dos preços. E o último conceito do vídeo de hoje, ciclo de negócios. Ciclo de negócios são flutuações da atividade econômica medidas pelo número de pessoas empregadas ou pela produção de bens e serviços. Vou repetir então, ciclo de negócios, flutuações da atividade econômica medidas pelo número de pessoas empregadas ou pela produção de bens e serviços. Este foi o vídeo de hoje com estes 16 conceitos
chave do capítulo 1 sobre 10 princípios da economia. No próximo vídeo eu quero tratar sobre algumas questões para revisão e vou tentar responder livremente aqui, ver o que a gente consegue extrair disso. Questões para revisão sobre esses princípios de economia. E esses conceitos cada um deles está vinculado com um princípio de economia. Para finalizar o vídeo, eu apenas quero mencionar quais são os 10 princípios de economia, que eles são muito fundamentais para se entender a economia. São 10 princípios, segundo Mankiw, que estão categorizados todos eles são princípios que tentam explicar de alguma maneira algum comportamento do mercado, e não só do mercado, né, mas de como a economia funciona, de como as pessoas interagem e de como as pessoas tomam decisões. Então, os 4 primeiros princípios têm a ver ou tentam explicar como as pessoas tomam decisões. Os princípios 5, 6 e 7, como as pessoas interagem. 8, 9 e 10, como a economia funciona. O primeiro princípio é o princípio do trade-off, né? As pessoas enfrentam escolhas conflitantes. O segundo princípio, o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-lo. O terceiro princípio, as pessoas racionais pensam na margem. O quarto princípio, as pessoas reagem a incentivos. O quinto princípio, o comércio pode ser bom para todos. O sexto princípio, os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. O sétimo princípio, às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. O oitavo princípio, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Nono princípio, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E 10º princípio, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, este foi o vídeo de hoje sobre os conceitos chave e eu fico por aqui até o próximo de semana que vem sobre economia básica. Valeu!